A celebração do Domingo de Ramos atrai cristãos locais e peregrinos para uma das celebrações mais emocionantes em torno da edícula do Santo Sepulcro. Aqui começou a peregrinação dos apóstolos e das mulheres na madrugada do dia da ressurreição. O lugar santo mais importante para o mundo cristão recebe milhões de peregrinos de todo o mundo para venerar o túmulo vazio, o lugar da ressurreição de Jesus. Um lugar venerado por reis e papas, com uma história milenar bem documentada. Neste pequeno especial, acompanhando os textos bíblicos, vamos em busca dos sinais deixados pelos primeiros peregrinos, percorrendo os vestígios arqueológicos, que são testemunhas durante séculos. O subsolo do jardim, as rochas talhadas, restos de muros soterrados abaixo do nível constantiniano são referências precisas à topografia da salvação humana. Acompanhados por Frei Eugênio Aliata, encontramos parte desta rocha que ainda hoje existe na Capela do Calvário, desce até a Capela de Adão, a Capela de Santa Helena e outras partes da Basílica. A rocha por si só já é muito interessante, porque revela praticamente todo o ambiente com uma grande pedreira. Uma pedreira usada na antiguidade talvez várias vezes. Forse per più volte. A rocha se chama Malek na língua local. O Calvário, como testemunha os evangelhos, deveria encontrar-se fora da cidade. E uma informação importante é que no período do ferro, que corresponde ao do Antigo Testamento, a cidade de Jerusalém não chegava até o Calvário. Este lugar ficava fora da cidade de Jerusalém, mas os seus muros e as casas da cidade não ficavam longe. Portanto, era uma área ideal porque ficava perto da cidade, perto de edifícios, para obter pedras para a construção. Esta pedreira se estende por todos os lados, até mesmo fora da área da basílica. Da pedreira se chega a uma área usada para cultivo, como um jardim, que depois se tornou um espaço funerário, com sepulturas, e o túmulo de Cristo parece ser um desses sepulcros que ali existiam na época. E aqui estamos na parte do Calvário, na parte da rocha que chega a 4 metros acima do nível do chão. Ela aparece como uma rocha saliente e isso já é verificado nas fontes. Frei Aliata cita fontes como São Jerônimo, que fala desta rocha, a peregrina Egéria, que narra minuciosamente as celebrações em que participou. Portanto, a situação que hoje se verifica nesta capela, chamada Capela de Adão, que se encontra sob a Capela do Calvário, é testemunha de toda esta história. Testemunha toda esta história. Do Calvário, a Gruta de Santa Helena, onde foi encontrada a cruz de Jesus. Ali eram lançadas todas as cruzes dos crucificados no Calvário. Estamos num dos pontos mais profundos da pedreira, que fica 12 metros abaixo do nível da rocha da crucificação. E este é também um dos locais que foi efetivamente escavado, analisado, estudado por Vigílio Corbo durante as suas excursões, porque a propriedade pertence aos franciscanos, pelo que ele teve a liberdade de prosseguir com a investigação arqueológica com a autorização dos seus superiores. Procedere col permesso dei superiori all'indagine archeologica. O imperador Adriano, para apagar a memória judaica e cristã, reconstruiu a cidade e a chamou Hélia Capitolina. O local do Gólgota e do sepulcro desapareceu sob a construção do novo templo dedicado a Vênus. Em 325, Constantino decidiu derrubar estas obras, estes templos, estes monumentos públicos da cidade, da colônia Hélia Capitolina, e construir um grande santuário que glorificasse o local da morte, sepultura e ressurreição de Jesus. A escavação foi grande e demorada. É por isso que levaram cerca de 10 anos para construir a basílica aqui onde nos encontramos. Ci troviamo nella
Nos encontramos na igreja de Santa Helena ou Capela de Santa Helena, que é propriedade da igreja armênia. Foi a partir daqui que começaram as grandes obras para a construção da Basílica de Constantino, depois do Concílio de Nicéia, depois de 325. Aqui podemos observar claramente os cortes da rocha antiga da pedreira abandonada e a construção com grandes blocos de pedra também reaproveitados, ainda da época romana anterior. Então, para construir o quê? O que vemos aqui é precisamente a nave central desta grande basílica. Estas paredes sustentavam então as colunas da nave central, com mais de 13 metros de largura. Aqui estamos nos alicerces muito profundos. Estamos pelo menos entre 6 e 7 metros abaixo do nível do piso da grande Basílica de Constantino, que foi construída entre 325 e 335 ou 336. Então levou mais ou menos 10 anos. Ben 10 anni. Nas antigas paredes, o sinal da passagem de muitos peregrinos ao longo dos séculos. Su questi muri medievali di questa cripta, questa chiesa sotterranea. Olhando para as partes medievais desta cripta, desta igreja subterrânea que celebra a descoberta da Santa Cruz, vemos muitas cruzes gravadas de todos os tipos. Algumas são parecidas, outras muito diferentes entre si e testemunham a passagem de muitos peregrinos, muitos cristãos que ao longo dos séculos aqui vieram com fé e visitaram a Basílica do Santo Sepulcro. No próximo episódio apresentaremos desde as primeiras escavações arqueológicas até os nossos dias, relatos que confirmam o que foi escrito por aqueles que foram testemunhas dos fatos.